Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta a mais uma aula da linguagem Swift. Eu sou o Thiago, especialista em desenvolvimento mobile, tanto Android quanto iOS, e agora a gente vai apagar todo o código da aula passada, porque você já pôs em prática. Eu espero que você tenha feito os seus testes, criado as suas variáveis, as suas constantes e se familiarizado com esse conceito. Agora a gente vai aprender um pouquinho mais como trabalhar com tipos de dados, tá? Porque no fim do dia, tudo que a gente armazena, tanto no smartphone quanto no computador, no conceito computacional como um todo, são dados fixos, né? São números, a gente só armazena números como 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. O computador, no fim do dia, só vai entender esse monte de números, esse monte de número que para a gente fica inviável trabalhar dessa forma. Só que para a gente conseguir trabalhar na linguagem de alto nível como a Swift, por exemplo, a gente usa tipos de dados. Tipos de dados é importante para a gente saber que dado a gente está trabalhando. A gente tem alguns tipos de dados no decorrer que a gente faz na programação como um todo. Então vamos lá. O primeiro tipo de dados são números inteiros, números que não aceitam casas decimais. Então eu vou declarar o número inteiro aqui com let, porque é uma constante, a gente viu isso na aula passada. Vou declarar um let chamado de int, recebe 1. Então nesse momento eu declarei um espaço de memória chamado int para mim conseguir usar depois e aloquei dentro dele, né, o número 1 dentro desse espaço de memória. Esse é um tipo que a gente utiliza, a gente chama de inteiros, tá? Então, o int é a mesma coisa que inteiros, tá? O segundo tipo que a gente geralmente utiliza são chamados de doubles. O doubles aceita espaços decimais, casas decimais, como por exemplo o próprio pi, que é o número 3,14. Então, o double é para números decimais ou números flutuantes, alguém gosta de chamar também dessa forma, tá? Então, vou colocar aqui, ó, números decimais. Depois a gente tem um outro tipo que a gente já até usou na aula passada, que é para armazenar textos, a gente chama de string aqui na programação. Então, vou armazenar aqui, ó, o meu nome, que é uma string, que serve para armazenar textos, tá? Então, esses daqui são os três principais, existem outros, eu vou falar de outros daqui a pouco, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que esses tipos que a gente armazena direto no espaço de memória, né, a gente já guarda direto, né, o valor que a gente fez, que a gente declarou aqui o let, o próprio computador, a própria linguagem, o compilador do Swift interpreta o tipo dele. A gente falou que existe o nome desses tipos, mas a gente não disse qual que é de fato o nome desses tipos. Quando a gente passa 1 para uma variável, quando a gente passa 3,14, quando a gente passa um conjunto de caracteres entre aspas, né? Automaticamente a linguagem Swift vai interpretar o tipo daquele dado. Mas a gente pode especificar, em alguns casos, qual tipo a gente quer. Por exemplo, eu vou declarar aqui um número, só que ao invés de eu passar direto o número 2, eu vou dar 2 pontos e escrever o tipo dele aqui depois, tá? Então assim a gente começa a declarar qual que é o tipo específico que aquela variável vai armazenar. Então vou recapitular de novo. No fim do dia, tudo é espaço em número. O texto vai ser transformado em número. O 3,14 vai ser um número com 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Alguma forma ou de outra, o computador vai fazer isso. O smartphone vai interpretar isso para vocês. Mas a gente não precisa ficar se preocupando com isso agora. A gente simplesmente declara o formato que a gente quer e ele vai sair para a gente. Então, eu vou declarar aqui o número pi também. Vou chamar ele de double, né? O tipo dele é double. Recebe 3,14. E o outro caso que a gente mostrou ali, vou chamar uma variável como name, o tipo dele vai ser uma string, e ele vai receber o meu nome aqui, entre aspas, tá? Então, assim que a gente declara tipos e assim que a gente especifica tipos, para que a gente, como desenvolvedor, para facilitar a nossa vida, que é um profissional, entender do que a gente está falando, que tipo de dado está armazenado dentro daquele espaço alocado ali, ok? E por último, outro tipo que a gente vai usar muito na programação do Swift é o tipo booleano. O tipo booleano é um tipo que armazena dois estados para a gente conseguir identificar e fazer condições em cima daquele estado. Por exemplo, se você é um motorista, a gente pode declarar uma variável como is_driver, né? É motorista. É motorista, recebe true. Então, a gente vai armazenar basicamente dois estados quando a gente trabalha com tipos booleano. A gente chama só de bool aqui, uma abreviação, mas seria booleano também em outras linguagens. Esse aqui armazena basicamente true ou false, tá? Uma expressão que seja verdadeira ou uma expressão que seja falsa. Então, a gente usa também para fazer login, para marcar se um botão tem uma cor ou não. Tem bastante coisa que a gente pode utilizar as condições booleanas e a gente vai se aprofundar isso daqui nas próximas aulas, beleza? Então, da mesma forma que eu declarei o tipo, eu posso declarar o tipo aqui, ó. Vou escrever uma variável chamada de não
no, e vou declarar o tipo dela como bool, vai receber false, porque no em inglês é falso, é não. Então a gente vai declarar dessa forma. Você pode estar me perguntando agora, Thiago, por que você está escrevendo tudo em inglês? Int, double, isDriver, p, name. Por que você faz isso e não faz em português, como a gente já viu em outros tutoriais? E é o seguinte, para você se aprofundar e para você ser um desenvolvedor profissional, eu aconselho você se familiarizar com a língua inglesa. Eu sei, pode ser difícil no começo agora, se você ainda não tem esses fundamentos, se você ainda não entende muito bem as palavras, mas você precisa pôr em prática, você precisa exercitar esse idioma também, porque basicamente tudo agora, no decorrer da sua área como desenvolvedor mobile, iOS ou Android também, você vai se deparar com muito conteúdo em inglês e a linguagem de programação ela é em inglês, então é importante a gente se familiarizar com essa sintaxe, com essas palavras. Eu sei, pode ser difícil no começo, mas põe a mão na massa. Faça esse exercício, se você não fizer, você não vai aprender. Então, a partir de agora, e sempre eu vou estar escrevendo essas variáveis em inglês, os nomes dos atributos em inglês, tudo aqui no contexto computacional eu vou escrever em inglês, tirando os valores, claro, como, por exemplo, o meu nome, ou se eu escrever aqui Olá Mundo, é um texto exibido para o usuário final, tá bom? Então, essa é um outro recado que eu preciso dar para você se tornar um desenvolvedor profissional e você aprender de forma profissional aqui comigo, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu agradeço, porque isso ajuda bastante aqui no meu trabalho pelo YouTube. Então, vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.